Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Treinadores do Sofá. O meu nome é Lídio Galinho e aqui ao meu lado tenho o meu caro, ilustre colega e amigo, Diogo Bilé. Estás a puxar um bocado assim ilustre, eu não fiz nada de especial. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao 7º episódio Gostei. Os Treinadores do Sofá. Ao TDS 7, a roçar o CR7. Estamos a roçar o CR7. Isto é mesmo o episódio 7. Isto é mesmo o episódio 7, Nós estamos a bater recordes. Nós estamos a bater recordes. Nós já só estamos a 9 de bater o recorde da primeira temporada. Primeira temporada tínhamos um fator que era não podíamos fazer nada, não podíamos sair de casa. Exatamente, estávamos sempre em casa e a produtividade foi máxima tudo. eficácia. Qualidade a nível visual e isso tudo, se calhar não. Agora, hoje em dia, estamos passos largos. Já viram aqui em cima este overlay todo bonito, temos cores definidas, temos Identidade visual. Um símbolo de um clube. Exato. Ou TDS, FC. Estamos aqui. Oh meu Deus, pois estás. Estamos aqui. É verdade. Verdade. Isto é completamente diferente. E por falar em coisas que estão mesmo aqui, ou neste caso estão mesmo em Boston, Nemias foi para Boston. Foi para Boston, para contra todas as probabilidades daquilo que nós já tínhamos vindo a discutir no último Falhámos episódio. redondamente. Eu acho que toda a gente falhou redondamente naquilo para onde não ia. Numa coisa que nós não falhámos redondamente é que a WWE já andou a mandar tudo fora. Aquilo que não Spring interessava. cleaning. É uma spring cleaning, Fez mas uma é no spring outono. cleaning. Foi uma autumn cleaning. Pois, foi Yeah. quase isso. Mas há uma coisa que está mesmo aqui. Está mesmo aqui. É a Vuelta. Oh, pois é. A Vuelta. La Vuelta chega a Portugal em 2024, mais precisamente em agosto, depois de vários anos sem estar em Portugal. Diogo, já tinham estado em 1997, na altura para começar a edição e para promover a Expo 98. Desta vez também vem em vista em promover algo que ainda não foi materializado, mas vem para promover que Portugal e Espanha conseguem sim fazer eventos em conjuntos, eventos ibéricos, para conseguir a candidatura ao Mundial e ganhá-la. Exato. Uma coisa muito interessante sobre esta Vuelta é que vai ter 3 etapas em Portugal. As primeiras 3, obviamente. Vai começar então em Lisboa e vai fazer a Vuelta por Espanha, mas que vai passar por algumas partes em Portugal. Inicia-se mesmo em Portugal, Lisboa, Oeiras, segunda etapa Cascais, Orem, e depois a terceira e última etapa em Portugal vai ser de Castelo Branco até Lousã. São 3 etapas interessantes, irá passar na capital, depois vai até Orem, perto de Fátima, e passa por Castelo Branco até Lousã, que já dentro da volta a Portugal, Castelo Branco faz parte em si. Exato. Se eu não estou em erro, é uma etapa muito interessante, a etapa de Castelo Branco, que vai até à Torre. Serra da Estrela. Exatamente. Cá não vamos até à Serra da Estrela, creio eu, mas mesmo assim já é um marco importante. Já existe são etapas históricas da Volta a Portugal e que agora vai ter um bocadinho da Vuelta. A Vuelta que é a terceira maior prova de ciclismo do mundo, tirando o Campeonato do Mundo e até mesmo os Jogos Olímpicos, que são interessantes. A nível de prova, é a terceira maior prova do mundo. A primeira é o Tour de France, obviamente. A segunda é o Giro de Itália e a terceira é mesmo La Vuelta. Exato, a Vuelta é muito importante e tivemos este ano uma vitória de uma etapa por parte de um português e talvez o ciclista português até ao momento da história que melhor se saiu, com 2 vitórias na Volta à Suíça ou 3 vitórias na Volta à Suíça. Sim, é o ciclista português, se eu não estou em erro, claro, sim, mais titulado desta última década. Campeão do mundo, 2 vitórias em etapas do Tour de França, uma delas aliás foram as 2 na mesma edição, se não estou em erro, e esteve no top 5 nessa edição do Tour de França, que foi em 2013, e 10 anos depois, já com 36 anos, Rui Costa conquistou uma etapa da Vuelta, também uma etapa histórica, que voltou a lembrar que de facto Rui Costa é um ciclista exímio. Já chegar ao fim da sua carreira, estará nos últimos 2-3 anos de carreira, em princípio, mas o que é triste, porque Rui Costa foi de facto o porta-estandarte do ciclismo português durante 10 anos. Durante 10 anos e continua a ser o porta-estandarte do ciclismo português, mas agora temos um novo bonito do ciclismo português. Exato. João Almeida. João Almeida, que já disputou o Tour de Itália, o Giro de Itália,
o Giro de Itália e a Confundir. Vuelta com grandes aspirações e que esteve sempre com excelentes tempos e uma grande prova geral. O João Almeida é mais novo, está ainda a mostrar-se ao mundo e eu acredito piamente que podemos estar aqui a olhar para um ciclista do topo nos próximos 3 ou 4 anos. Eu acho que sim, eu acho que o João Almeida tem exatamente essa progressão, é um ciclista que já se demonstrou que tem grande potencial e bastante jovem, já se bateu com grandes nomes dentro do Giro de Itália e a realidade é que ele tem a ambição e a missão de chegar ao Tour de France, mas Este ano já foi, mas acabou por ser assolado por lesões e também porque tinha acabado de sair do Giro de Itália. Mas eu acredito que o João Almeida no próximo Tour já vai ser um forte candidato a conseguir pelo menos um top 5. poderá ser um forte candidato, seja no Giro, seja no Tour, mas nós gostávamos de o ver até por este momento histórico, é na La Vuelta, Sim. até porque vai ser um momento muito, muito interessante, É interessante para ver. ganhar. Era interessante ganhar a La Vuelta, que Já- este já- ano vai nem ser estava a falar ibérica. disso, estava mesmo a falar. Este ano a Ibérica já arrancou do Utrecht na Holanda, muito longe, muito longe de Sim, Espanha em si, não é? O próprio Tour de França começa em Espanha e acaba por haver este tipo de mudanças. Também, se calhar, a volta a Portugal podia eventualmente começar em Espanha um dia. Eu acho que E acho que não isto é era mau. eu acho que isto é um momento histórico claramente também para Portugal e para dinamizar a relação ibérica entre Espanha e Portugal e vem claramente trazer muito, mas muito atenção mediática para ambos os países e até mesmo E para para a o prova, ciclismo português. para o ciclismo português. A realidade aqui é que vamos ver, se calhar, mais ciclistas portugueses a serem representados na La Vuelta. Vamos ver Rui Costa ou João Almeida, dois dos maiores ciclistas de momento em Portugal. E depois aquilo que poderá ganhar umas grandes proporções é que, se tiver sucesso, quem não dirá que Portugal não terá mais etapas dentro da La Vuelta e um dia a La Vuelta, em vez de ser só denominada de La Vuelta, começa a ser mesmo uma grande prova ibérica do que propriamente ser só Espanha e ser Espanha e Portugal. Faria até mais sentido Sim, faria certo juntar a sentido. volta a Portugal e a La Vuelta. São duas provas relativamente históricas, a volta a Portugal com menos importância E até do menos que a ciclista, Vuelta. e menos ilustres ciclistas, mais renomados a competirem em Portugal do que propriamente na La Vuelta. Mas eu acho que poderia ser interessante para os dois países, até para chegarem até para a própria Vuelta, conseguir destornar o Giro e talvez a Tour de France, se juntassem as duas, Sim. porque até a nível geográfico, tanto Portugal como Espanha oferece boas etapas para o ciclismo. Exato, podíamos fazer perfeitamente uma prova ibérica que primeiro dava essa visão de que Portugal e Espanha podem trabalhar em conjunto para grandes eventos desportivos. Nós temos essa candidatura ao Mundial de 2030 que será Exatamente. ibérico e com, em princípio, uma participação de Marrocos. Portugal nem sequer terá assim, um papel tão importante nesse Mundial, terá alguns jogos nos principais estádios em Portugal, ou seja, Estádio do Dragão, Estádio de Alvalade e Estádio da Luz, e a equipa e a parte espanhola é que terá muito mais ênfase com Tem meios mais finais. E tem mais infraestruturas, porque logo à partida percebe-se Camp Nou, Santiago Bernabéu, Wanda Metropolitano, Exatamente. são só dos 3 estádios com mais infraestruturas O único estádio dentro de em Espanha. Portugal que está ao nível desses em termos de UEFA é mesmo o Estádio da Luz. E mesmo Eh, assim, e- mesmo assim, a nível de capacidade e de lotação, Só mesmo o Wanda Metropolitano é que fica ali Taco a taco. taco a taco. mas de resto Camp Nou e Santiago E tendo em Bernabéu, conta que o Camp Nou e o Santiago Bernabéu estão a passar por renovações que vão Exato. deixar os estádios noutro e já em patamar. vista também essa candidatura do Mundial. Exato. Portanto, não só o Camp Nou e o Santiago Bernabéu estão a sofrer alterações para melhorar as suas condições, mas na realidade é também para provar que a Espanha, Portugal e eventualmente Marrocos, se juntarem-se então à candidatura, têm as infraestruturas necessárias para receber esse Mundial. Se eventualmente isso acontecer, eu acho que será bastante importante, porque Portugal já tem vindo-se a aliar nestes últimos 2, 3 anos a vários momentos, não só desportivos com Espanha, para também provar essa relação ibérica. Mesmo na Europa com as finais de Liga dos Campeões durante Exatamente, o Covid. exatamente. Portanto, nós temos aqui bastante pano para mangas, como se costuma dizer. Acho que a Vuelta é dos momentos mais históricos que podemos ter. Voltar a Portugal, passar tantos anos
e exatamente por quase pelos mesmos motivos, para promover uma relação ibérica e para promover algo bastante importante na Península Ibérica. Portugal e Espanha, durante anos e por razões Questões históricas rivais, mas agora talvez cada vez mais unidos e Existe cada essa vez mais necessidade. nuestros hermanos. Existe essa necessidade de ligação. E fazendo uma ligação, o ciclismo em Portugal há pouco tempo foi assolado por um escândalo que hoje em dia é cada vez mais comum e, Mais comum no desporto nestas mesmo. últimas semanas tivemos duas notícias bastante preocupantes no futebol e no futsal nacional, o futebol internacional, o futsal nacional, que foram dois atletas que acabaram por testar positivo para a utilização de Doping. doping. Para todos os Portanto, efeitos, para não estar aqui com uma explicação toda bonita, é doping. No futebol internacional, Pogba ficou afastado até ser esclarecido o caso e se for necessário saber uma sentença, que nesta altura Pogba não pode nem jogar nem treinar pela equipa da Juventus. E o outro foi, nestes últimos dias, Cavinato, jogador do Sporting, testou positivo, rescindiu com o Sporting, assumiu as culpas. E só suspenso durante 3 anos. Foi suspenso então durante 3 anos. Isto deixa preocupante, pois já no ano passado tivemos a W52 Futebol Clube do Porto que extinguiu-se, pois vários ciclistas foram acusados e a própria equipa aparentemente, alegadamente, era a favor disto, tratava mesmo de dar substâncias aos ciclistas que conquistaram a volta a Portugal 2 ou 3 vezes consecutivas. Algo bastante preocupante. E a realidade, Diogo, é que o doping, cada vez mais, e numa altura tão moderna que existe tanto controlo a substâncias ilícitas dentro do desporto, está cada vez a denotar-se mais. No futebol tivemos, se eu não estou a errar, 2 anos. Foi André Onana que foi apanhado, neste caso com doping, e foi suspenso da altura do Ajax e depois até acaba por assinar pelo Inter de Milão. A realidade é que não é o único caso, nem o último caso. Há alguns anos na NBA tivemos o caso de Tyreek Evans de ter sido suspenso por causa de substâncias ilícitas e a realidade é que nunca mais voltou à NBA desde então e na altura estava a ter uma das melhores temporadas depois de ter passado nos Memphis Grizzlies, nos Indiana Pacers. Hoje em dia temos, como tu falas, Pogba, Cavinato, há alguns anos Portugal, a equipa do Porto dentro do ciclismo. Portanto, cada vez mais estamos a ver que o doping é um assunto que não está ultrapassado. Que não está ultrapassado. E a realidade, apesar de todos os controles, e também não vamos muito longe. Dentro da MMA, o que acaba por acontecer acaba por haver doping, e a realidade é que a maior parte das explicações porque é que existe doping na MMA é por suplementos que tomam dentro do treino ou para ajudar à recuperação. Portanto, mesmo que não façam o doping porque querem, existem bastantes suplementos que têm substâncias que vão acusar no doping e poderão fazer com que esses lutadores sejam suspensos. Foi precisamente a explicação de Cavinato. Este foi o caso mais recente, obviamente, um caso também mediático, tendo em conta que Cavinato foi o melhor marcador do campeonato passado, foi fulcral para a conquista do título por parte do Sporting e ele admitiu que cometeu o erro de tomar suplemento para melhorar o metabolismo e perder peso após uma lesão. Isto é preocupante tendo em conta que são atletas de alta competição, profissionais. Os jogadores do Sporting, do Benfica, são profissionais no futsal. Seja de qualquer equipa que for. Obviamente, mas pronto, tendo em conta que claro. Das melhores equipas do mundo de futsal, que é o Sporting, um jogador preponderante e que acaba por ter este desfecho que parece-me ser relativamente preocupante. Agora, o que fica aqui em aberto, olhando para o caso Cavinato, que implicações é que isto poderá ter à conquista do título do Sporting. À partida, nenhumas, mas deixa uma mancha dentro daquilo que pode ser a campanha do Sporting este ano, até porque... Para o ano passado. Sim, neste caso do ano passado, porque agora começa-se a perceber que será que existe mais algum jogador que tomou alguma substância e não acusou dentro do doping? Será que existe algo fora do normal dentro do Sporting neste caso? A minha opinião é que não.
Acaba por ser ter Não sido, parece. não parece-me ter sido uma decisão do jogador, e a realidade é que pode ter tomado algum suplemento para ajudar-lhe mesmo a perder peso, a melhorar um pouco a sua performance a nível físico de metabolismo, e a realidade é que, visto que essa substância é proibida e o mesmo poderia não saber, ou quem lhe receitou, porque neste caso Aparentemente, nem são os jogadores que sabem o que é que estão a tomar, são aparentemente médicos. ninguém lhe receitou. Aparentemente foi ele que- Foi, segundo o que Gavinat disse, foi uma decisão própria, não viu o que é que estava presente na substância. Portanto, em termos de aqui, substâncias. aqui a culpa é mesmo total de Cavinato, mas aqui, Aparentemente, Aparentemente. obviamente, não se pode já tirar ilações, pois tem que ser feita toda uma investigação exatamente, que nós não sabemos. e até mesmo a suspensão dele, caso seja visto que a culpa não foi só dele, ou se ele também estiver inocente, pode até ser revertida e ser baixada. A realidade é que nós também temos que aqui ver Inocente que... não será, ele próprio admitiu a culpa e quis. Não, mas a realidade era aí que eu ia chegar. Mesmo que tenha esta mancha em Cavinato, ao menos o próprio admitiu, e admitiu os seus próprios erros, que muitas vezes não acontece. Não. Isso não acontece. Lance Armstrong, primeiro que admitisse, demorou imenso tempo. Lance E já Armstrong havia... conquistou 7 Tours de França. E foram todos retirados. E 7 Tours de França, desculpem dizer, mas é impossível alguém conquistar 7 vezes o Tour de França. 2, Uma ou 2 3, vezes. 3 Eu já a compreendo. puxar, 3 já aqui a 7. puxar. Isto é como aos Jorge Jesus. 1 é casual. 2 pode acontecer. 3, ok. Agora 5. Neste caso 7. Mas a realidade é que nós já vimos o doping a ser algo bastante... O ciclismo normalmente é implementado. o desporto mais assolado em termos de doping. E também, também acaba por ser dos desportos mais intensivos que existe. Requer muito do corpo humano, e até nos últimos anos o próprio calendário já tenta dar algum descanso aos ciclistas. No entanto, não é suficiente. E acho que nunca será bastante suficiente. exigente e acaba por ser complicado para gerir o esforço E até mesmo... tudo o que existe à volta destas provas. E é um desporto muito mental também. Sim. Requer muito da mentalidade dos ciclistas, porque é bastante difícil saber São que vais... 200 e tal quilómetros. Vais viajar quilómetros, subidas, descidas, curvas apertadas. É mesmo muito difícil. Aqui também parece-nos aqui a descrever um pouco os desportos motorizados, mas não é. Mas é que é diferente. É quase como fossem carros em si. É diferente. Motas, neste porque caso, é quase como o fossem corpo motas. está em constante utilização. E não é nada fácil. São 2, Não é 3, nada 4 fácil. horas de prova, 100 e tal, às vezes 200 km, seja a descer, a É subir, seja o que for. seja o que for, curvas contra curvas, e depois existe lesões, existe choques, existe muita coisa que pode influenciar. É um desporto mesmo muito intenso, mas claro que nada justifica a utilização de substâncias que possam melhorar o rendimento. E até não vamos mais longe. Na MMA, há alguns anos atrás, há muitos anos atrás, creio que já sejam 7 ou 8 anos desde todos esses acontecimentos de nível doping, e começaram a ser mais controlados e testados até mesmo pela USADA. Já foi há mais. Eu penso Foi que o foi por Alistair volta. Uberim. Sim, eu penso que foi por volta de 2013, 2014. Foi quando, Começou a haver quando muito o mais Conor controle. ganhou o primeiro título. Foi 2015, 2014. Eu acho que já existia controle, mas aí começou a existir muito Aí é que mais foi a controle. introdução do USADA. Ele próprio falou sobre isso, que todo o ginásio do José Aldo, após a USADA, acabou por descerem muito nos resultados que eram apresentados. Mas existe vários lutadores. Mas não só falando sobre isso, podemos falar sobre o facto que o Brock Lesnar foi suspenso pela USADA por 2 anos, porque não Exato. podia competir. Nós já sabíamos que, obviamente, Brock Lesnar não era das pessoas mais clean, tendo em conta o corpo que tem e... Não, e como eu estava a referir, o Alistair Overeem, que até tinha o nickname de Alistair Overeem Overeem. quando lutava kickbox, e era um MMA verdadeiro monstro. fora. Um verdadeiro Era monstro. absolutamente ridículo. Aliás, o tamanho E não de necessitava, porque o puro talento do Alistair Overeem já o levava a ser campeão. O Alistair Overeem, quando estava nessa fase do Ubereem, que foi até conhecido... Comia carne de cavalo, tudo o que tinha proteína. Nessa parte, o homem estava de um tamanho inatingível normalmente. Não, era completamente absolutamente impossível. Era impossível. completamente impossível. E a realidade nessa altura é que
não havia tanto controle, mesmo até na WWE, não tanto a nível de doping, WWE, mais a nível de descontrole de medicamentos para as dores, seja morfina, seja Vicodin. Tivemos casos absolutamente tristes. Chris Benoit, que teve à cabeça o Lord Voldemort, Chris Benoit, que não vai ficar bem lembrado. É impossível. Não e vai. eu aqui tenho que concordar com uma frase de Paul Heyman, que foi: se esse é o teu ídolo, então fuck you. Porque o que ele fez é inexplicável e tem a ver com esses problemas de doping, E de acontece, painkillers. e a partir desse momento que a WWE tornou-se, se calhar, na maior controladora do mundo a nível de substâncias ilícitas, mesmo acompanhar todos os seus colaboradores, não era só os wrestlers, era todos os seus colaboradores, se fosse necessária reabilitação, faziam. O caso do Jeff Hardy, acho que é o mais gritante de todos. Jeff Hardy, Roman Reigns, Randy Orton. Roman Reigns não creio que tenha sido não foram, mas foram os maiores nomes a serem apanhados com substâncias que não... Roman Reigns. Foi numa altura em que ele depois até voltou com uma barba pela primeira vez. Ele estava... Por acaso não foi muito publicitado esse Foi caso. Em 2016, ele ficou de fora. Ele estava naquela feud da Shield. Sim. Em que o Dean Ambrose foi campeão. Sim. É uma altura que eu não acompanhava. Era uma altura que eu não acompanhava. Eles estiveram de fora, ele esteve de fora e depois teve que voltar. Quando voltou, pronto, lá fez a participação. Mas a feud ficou um bocado desnorteada porque perdeu esse terceiro elemento. Pois ele teve que estar 28 dias, que é o tempo de suspensão que a WWE normalmente impõe. O Randy Orton foi apanhado também 2 vezes. O Randy Orton acho que também é um dos maiores casos a nível de problemas dentro da WWE. Mas pronto, no que toca ao doping, existem todos os esportes, obviamente, e tem sido recorrente existir pelo menos uma vez por ano um escândalo. Acontece. De algum calibre. Às vezes a ambição dos próprios atletas levam eles a cometer este tipo de erros, vamos dizer desta forma, e esperam não ser apanhados. Portanto, acaba sempre por acontecer. Claramente não é bom para o desporto depois ter, porque até acaba por danificar a reputação das equipas. Uhum. Mesmo que seja uma ação individual, o desporto é coletivo. E a realidade é que este tipo de casos acaba por danificar. Paulo Pogba, o caso que tu tinhas referido inicialmente também, é um caso que não se entende. Entende-se também por causa da frustração do mesmo de ter tido nos últimos 2-3 anos uma carreira assolada de lesões. 2-3? Se calhar mais. E nós esquecemos que Pogba chegou à ribalta já em 2013, 2014. Exato. Quando ele apareceu na Juventus, sai da Juventus, vai para o Manchester United e é no Manchester United que começa o calvário. Em 2016, se não estou em erro, em que foram constantes as lesões de Pogba, constantemente a ser assolado, meses de fora, e às vezes para tentar melhorar ou para acelerar o processo, comete-se o descuido. Não, para acelerar o processo, aumenta-se o retrocesso. Exato. Portanto, acho que é esse o problema de Pogba, é que apressou-se, foi um erro, ele pediu recurso para voltar a ver, vamos ver o que é que vai dar, mas é preocupante nos últimos 2 anos, na nossa esfera de informação desportiva, termos tido vários casos destes. Tivemos em Portugal 2 gritantes, que é W52 e agora Cavinato, tivemos Pogba, Onana. Tivemos as situações nos Estados Unidos, portanto todos os esportes estão a ser assolados por isto, que acaba por ser uma praga. Exatamente, acaba por ser uma praga. Mas e perde-se bons praticantes à pala disto. Perde-se bons atletas e isso é algo que nunca se quer ver. Mas, por falar em bons atletas e por falar em provas e competições de alto nível, nesta passada semana tivemos as competições europeias. Exatamente, tivemos as competições europeias, as nossas equipas... Duas vitórias, duas derrotas. Equilibrar as contas. O primeiro jogo nós acompanhámos no nosso canal do YouTube o relato, o Shakhtar 1, Porto 3. E se quiserem ver, podem voltar a ver, pode já não estar em live, mas se quiserem degustar um pouco do nosso trabalho, podem sempre, não é? Exato. Ficou 3-1, ou neste caso 1-3. 1-3 a favor da equipa do Porto. Shakhtar, que não jogou em casa por motivos óbvios, já não joga em casa desde 2014, mais uma vez por nível de conflitos dentro da Ucrânia, neste caso na Donbass
na área de Donbass. Jogou então na Alemanha num estádio também icónico, no estádio do Hamburgo. Um estádio que estava cheio, com muitos ucranianos, uma boa falange de apoio portista, de certeza muitos alemães que já não viam competições europeias, se calhar, dentro tiveram a apoiar a equipa do Shakhtar. O Shakhtar, muitas limitações, muito diferente daquilo que é o normal do Shakhtar. Mas com rasgos de brilhantismo. Acabou por perder, o Porto foi superior, fez um jogo muito sólido, ao contrário daquilo que tem feito no campeonato, em que tem sempre ter que ir buscar forças extra e muitas vezes à base da raça para poder conquistar os 3 pontos. É aquilo que chama-se a raça portista. A raça portista tem vindo a dar os 3 pontos ou até pontos no campeonato, muitas vezes sem um jogo bonito, e o Sérgio Conceição já admitiu isso. No que toca a este jogo, o Porto foi claramente superior, foi uma equipa muito sólida, alguns erros defensivos que podiam ter custado mais caro, mas entre Diogo Costa e a defensiva portista foram conseguindo colmatar esses erros. No ataque, Galeno foi o homem a destacar. Galeno, para mim, foi o homem a destacar claramente no jogo. 2 golos, uma assistência, esteve sempre, mas sempre a desequilibrar a defensiva ucraniana, e a realidade é que os seus 2 golos são algo que demonstra o bom timing de Galeno, demonstra como é que ele consegue ler o jogo, utilizar a sua velocidade, e a realidade é que há alguns anos, quando ele volta a ser recontratado pelo Porto, e ainda existia algumas críticas sobre Galeno, diziam, se calhar ele não vai ser assim tão bom no Porto, se calhar ele não vai demonstrar assim tão o seu talento. A realidade é que Galeno hoje em dia é um jogador que cumpre as necessidades do Porto. É um jogador preponderante para o Futebol Clube do Porto, é veloz, é tecnicista, consegue compreender muito bem onde é que os seus colegas de equipa estão. E, além disso, tem uma grande capacidade de atacar e conseguir colmatar a defender. E a realidade é que Galeno, pela sua velocidade, é um jogador que claramente consegue fazer isto muito facilmente. Foi uma grande exibição de Galeno, mas também não podemos deixar escapar a grande exibição de Riznik, o guardião ucraniano, que já tinha uma tarefa muito difícil quando Anatoly Trubin sai do Shakhtar Donetsk. Entra Riznik na baliza da equipa ucraniana, e a realidade, Diogo, é que fez uma exibição incrível. Sim, Riznik evitou que o jogo tivesse acabado 5, 6 ou 7-1 para a equipa do Futebol Clube do Porto, que teve várias ocasiões durante o jogo. O resultado foi todo construído na primeira parte. Galeno foi nomeado para dos melhores jogadores da semana da Liga dos Campeões. E merecidamente. É para mim o melhor jogador em campo por parte do Porto. Riznik, obviamente, nós aqui estamos completamente de acordo, que foi o melhor jogador em campo por parte do Shakhtar. E o Shakhtar em si também, para mim, teve outros 2 jogadores que merecem também um pouco o destaque. Zubkov, que demonstrou claramente a sua qualidade técnica, e depois Zaidu e Vendel no seu bolso. A realidade é essa, uma qualidade muito boa do jogador ucraniano, que claramente vem a trazer isso ao Shakhtar. No outro lado, Sikan, que para mim é uma das maiores promessas ucranianas do momento. Primeira parte um pouco mais apagado, na segunda parte veio para desequilibrar por completo o jogo do Futebol Clube do Porto, e realmente foi um jogador muito interessante. Kelsey acabou por ser o homem que marcou o gol do Shakhtar, mas acho que estes 3 homens da equipa ucraniana merecem o destaque. Outro, mas do Porto, David Carmo. Conseguiu solidificar-se muito bem no jogo, demonstrou a sua qualidade, e acho que está a caminho de ser titular absoluto no Porto. No dia a seguir, as 2 derrotas que tivemos não foram fáceis de engolir. Na Europa. Nada fáceis de engolir. A equipa do Braga perdeu em casa com o Nápoles por 2-1. O Nápoles chegou à vantagem ainda na primeira parte, perto do intervalo. O Braga empatou por bruma, muito próximo do final da partida, mas gol. Logo a seguir, autogol. Niakate comete um erro na abordagem e faz um autogolo. A equipa do Braga ainda mandou uma bola ao poste por parte de Pizzi no último lance da partida, que podia ter dado um empate que seria bastante merecedor, tendo em conta que o Braga conseguiu disputar muito bem contra o campeão italiano a partida. Não, conseguiram disputar bastante bem, e o Braga demonstrou sucessivamente que conseguia ter facilidade de chegar à baliza do Nápoles. Aquilo que lhes faltaram foi aquilo que o seu ex-treinador dizia, Rubén Amorim: faltou a estrelinha. Faltou aquela sorte, faltou aquela experiência. Ricardo Horta falhou vários remates, não conseguiu enquadrar muito bem com a baliza, e a realidade é que a equipa do Nápoles sorriu com isso, e mesmo no final, quando ganham, celebram quase como tivessem ganho a Série A, porque a realidade é esta: o Braga não é um adversário fácil no seu grupo. É real que
Está num grupo muito difícil para a sua passagem até na Liga Europa, porque o União de Berlim tem um projeto incrível, é das melhores equipas na Alemanha. Real Madrid não se fala, não sei se conhecem. Talvez só das melhores equipas de sempre da Liga dos Campeões e do futebol internacional. A melhor equipa de sempre da Liga dos Campeões. E se calhar do mundo, visto que a Liga dos Campeões é o maior medidor de sucesso. A maior prova de clubes. Exatamente. A realidade é que Niakate teve a pior leitura possível do lance, mas a realidade é esta e tem que ser dado. Ele fez um jogo sólido durante todos os 90 minutos. A experiência e a pressão também, quando se chega à Liga dos Campeões, é claramente diferente. O Nápoles é, se calhar, a melhor equipa italiana de momento e é muito difícil jogar quando se tem à frente com Osimhen, o outro homem que eu não consigo dizer muito o nome. Exatamente, tu consegues dizer bem esse nome. É dos poucos que eu não consigo dizer, portanto... Tem Lorenzo Lobotka. Portou-se muito bem. Di Lorenzo é talvez o jogador a destacar por parte do Nápoles. Fez um grande gol, o capitão. Uma grande prestação. Por parte do Braga, o homem do gol, Bruma, que tem vindo a fazer uma grande gol. Ele apareceu muito bem naquele gol. Ele nem olhou. Ele, esta época, é um ponta de lançanato, quase. Os gols e a sua influência, a realidade é essa. Depois, num jogo que foi muito, mas mesmo muito criticado, seja por arbitragem, seja por qualidade de jogo, seja treinadores, seja mesmo equipas lá de fora, foi o jogo do Benfica frente ao Salzburgo que... Acabou 2-0 para o Salzburgo. Acabou 2-0 para o Salzburgo. O Salzburgo teve 2 penaltis nesse jogo. O primeiro falhado por Konaté após claramente um lance para penalti por parte de Anatoly Trubin. Sim. Penalti muito mal marcado por parte de Konaté. Não se estava à espera disso do ponta de lança. E mesmo que atirasse para a baliza, Trubin adivinhou o lance. Mas poderia não defender. Mas o que é certo é que Konaté... devia estar a tentar acertar na águia do Benfica. Exato. Não estás a entender. Ele estava a emular o espírito. A emular... Não, do Rita Vizcaya, que há uns anos também fez exatamente uma coisa muito parecida. Foi, a bola tomou Red Bull, ganhou asas e não foi em direção Acontece, não é? Mas o mais giro é que não é um patrocinador da Champions League. Continuando, a realidade é que depois... O Salzburgo tem mais um penalti, e é vermelho direto para António Silva. A baliza estava completamente desprotegida. António Silva ainda consegue tocar na bola, mas depois toca na sua mão. A leitura do árbitro... Vai só à mão. A bola toca na barra, depois vai à mão, exatamente. A leitura do árbitro é que eu não concordo de todo, tendo em conta que a bola estava a ir no sentido contrário da baliza. A bola bate na barra e segue para fora. Toca no braço de António Silva, que estava a fazer um movimento de saltar para tentar chegar à cabeça. Ele admitiu o erro, o árbitro deu cartão vermelho direto, não se contestou. No entanto, eu acho que foi uma decisão claramente errada no que toca à cor do cartão. Mas o que também ficou por falar nesse jogo foi, mesmo antes desse penalti, há um lance para grande penalidade na área do Salzburgo, que nem o árbitro nem o VAR decidiram assinalar, o que nos deixou na altura, no relato, bastante confusos, tendo em conta que foi um lance que me parecia completamente passível de grande penalidade. Sim, exatamente. E a realidade é que existiu alguns lances e gritantes nesta forma, naquilo que nós consideramos que poderiam ser grande penalidade ou poderiam ser lances perigosos para o Benfica. Mas na realidade aquilo que acabou por acontecer foi, nos primeiros 20 minutos, o Salzburgo destacou-se completamente no Estádio da Luz. Foi uma equipa sem medos, conseguiu sempre construir o jogo, conseguiu sempre fazer aquilo que queria fazer. E o Benfica não conseguiu... O Benfica teve o pior início que podia ter tido. Exato. E a realidade, tudo correu mal, não era o jogo do Benfica. E depois, na baliza do Salzburgo, tinha-se Schlager. O homem, o mito, a lenda, que claramente, para mim, foi o melhor em campo. E eu concordo, tendo em conta que durante 70 minutos da partida o Benfica a jogar com 10 foi vastamente superior à equipa do Salzburgo, tirando um ou outro erro individual que acabou por levar às ocasiões do Salzburgo. E isto, tu sabes que foi uma das minhas maiores críticas durante o relato, e quem quiser ir ver pode ver, está dito, é a incapacidade de Roger Schmidt de fazer substituições precisas quando é necessário. Demorou muito tempo para agir, os jogadores estavam extremamente cansados. Jogar com 10 jogadores e jogar contra uma equipa como o Salzburgo, que é jovem, é irreverente, ataca, é ofensiva... Não trocar jogadores por volta dos 55 minutos, quando se tem 10 jogadores, eu acho que é um erro crasso. E foi o que acabou por acontecer, porque o Benfica acaba por sofrer o segundo golo por volta muito dessa altura. Não, foi aos 50 minutos. Pronto, foi mesmo por volta dessas alturas. O Benfica regressou da segunda parte, regressou do intervalo muito forte, tal como tinha acabado a primeira parte, e esteve próximo de chegar ao golo várias vezes.
mas depois mais uma vez um erro individual, acaba por custar ao Benfica o jogo e Rocco Simic isola Oscar Gluck para fazer o 2-0 e acabou por dar a vitória à equipa do Salzburgo. Entretanto, Schlager foi fazendo defesas 3 ou 4 remates de Musa, que foi um dos melhores jogadores do Benfica, ou um cabeceamento de João Neves, que tem também, para mim, a melhor exibição do Benfica. Remates de Di Maria, de Rafa, de João Mário ao poste. O Benfica fez de tudo para fazer pelo menos 1 ou 2 golos na partida, mais até, mas a bola simplesmente não entrou, ou por Schlager, ou pelo poste, ou por um corte de defesa, ou por remates por cima. Isso permite só fazer aqui uma análise àquilo que Schlager fez dentro de campo. Aquilo que Schlager fez, ninguém estava à espera. Já se sabia que era um guarda-redes competente, experiente, o guarda-redes austríaco. Ele que foi contratado pelo Red Bull Salzburg esta temporada e assim que chegou à equipa austríaca, pegou destaca e é completamente titular. No jogo contra o Benfica, ele defendeu tudo e mais alguma coisa. Acho que cerca de 7 defesas importantes. Para mim, a grande defesa que Schlager fez foi quando Di Maria faz o canto e ele defendeu de forma exímia. Eu literalmente quando vi aquela defesa fiquei, como é que foi possível? A leitura de jogo de Schlager logo foi a seguir ao canto para João Neves, que aparece ao segundo poste, cabeceia para o chão e ele consegue defender com o pé um cabeceamento que é como mandam as regras, de cima para baixo, para enganar o guarda-redes. Eu acho que o Schlager nesse sentido foi um jogador muito, mas muito preponderante. E a equipa em si do Salzburgo tiveram jogadores muito bons a jogar, Dedic. O capitão demonstrou um fair play incrível ao Benfica. A realidade disso demonstra um grande respeito pelo adversário, enquanto se calhar alguns jogadores do Salzburgo não fizeram tanto esse respeito pelo adversário. Mas a realidade é que eu acho que o Benfica claramente perde por terem só 10 jogadores. No entanto, tinham qualidade para fazer mais e a realidade é que poderiam ter utilizado as substituições de uma forma mais analítica e mais crítica. E foi só quando o segundo gol já é marcado, quando a equipa para mim já estava completamente cabisbaixo, é que existe essa mudança e não poderia ter sido assim. Muito à equipa. Custou muito. A equipa fez cerca de 30 a 35 minutos mesmo muito superiores ao Salzburgo a jogar com 10, sem erros nenhuns, e depois acaba por existir esse erro que acaba por levar ao 2-0. E depois mesmo assim o Benfica demorou a voltar a ter esse ânimo e voltou a criar diversas oportunidades que Schlager foi evitando. O jogo, esse foi a história do jogo, não há muito mais a dizer. Ontem, nós estamos a gravar na sexta-feira, ontem o Sporting acabou por bater o Sturm Graz, depois de ter feito uma primeira parte não muito superior e Diogo? Nada interessante mesmo por parte da equipa leonina. Bem, e agora também tens que me dar um pouco o meu crédito. Sim. Porque eu tinha dito que o Sporting iria se ver grego frente aos austríacos. Ia-se ver austríaco para ganhar aos austríacos. Exatamente, não iam conseguir acompanhar as sinfonias de Mozart e iriam... Porque a realidade é que sempre que o Sporting joga contra equipas austríacas é muito difícil. E a realidade, existe aqui um facto curioso, foi a primeira vez que o Sporting ganhou na Áustria. Exato. Primeira vitória na Áustria, a equipa do Sporting conseguiu dar a volta depois de estar a perder. Golos de Gyökeres e Diomandé. Gyökeres à ponta de lança, Diomandé com muita qualidade a tirar 2 jogadores da frente, a rematar, a bola desvia em Coates e acaba por enganar o guarda-redes. O que é certo é que mesmo que o Sporting não tenha feito um jogo brilhante, é claramente superior à equipa do Sturm Graz. Aquilo que nós já tínhamos avaliado sobre os grupos da Liga dos Campeões e da Liga Europa é que o Sporting é de facto um candidato à passagem e a disputar com a Atalanta o primeiro lugar do grupo. Exatamente, e em si tem o Sturm Graz, tem o Racal, duas equipas interessantes dentro do grupo que podem claramente fazer reviravoltas. Até ontem, também na Conference League, vimos o AZ Alkmaar a mandar completamente toda a sua superioridade em casa contra o 10º classificado. Fora. Jogaram fora, mas já estavam a ganhar 3-0 ao intervalo. Não. Jogaram fora. Jogaram em casa. Jogaram fora. Podes ir ver. Jogaram fora. O AZ Alkmaar estava a jogar fora, a ganhar 3-0 ao intervalo e acabou por perder por 4-3. O que é certo é que tanto a Conference como a Liga Europa têm sido duas... É verdade, sim senhora, mas em alguns sites dizem que o AZ Alkmaar joga em casa, portanto é estranho. Mas eu como fui lesado pelo AZ Alkmaar, eu sei perfeitamente o que é que aconteceu. Foste lesado pelo Alexandre Penetra. Fui lesado pelo Alexandre Penetra. O que...
o que é interessante é que a Liga Europa está-se a tornar uma competição mesmo muito, muito interessante. Neste caso, creio mesmo que seja a Conference League do AZ Alkmaar. Sim, mas tanto a Liga Sim, Europa sim, como Liga, a Conference. no entanto, são Mas ligas a Europas. Conference tivemos o Brighton também A perder contra o AEK Atenas. Atenas. Ui, esse resultado é que não se estava à espera. Vários jogos interessantes que acabaram por se tornar nada esperados, mas o Sporting conseguiu evitar o inesperado e conseguiu uma vitória muito importante para o ranking, tendo em conta que houve equipas holandesas também a perder. Exatamente, e outra equipa que se viu austríaca na Áustria foi o Liverpool, que também teve algumas dificuldades contra o Lask Linz e acabou por ganhar por 2-1. Uma equipa que o Sporting também já defrontou várias vezes. E tem péssimas memórias, pois a última vez que defrontou foi eliminado da Liga Europa, não chegou sequer à Liga Europa, precisamente por causa do Lask Linz. E eu acho que também uma coisa que nós não notamos tanto e não falamos tanto é que a Liga Austríaca também tem um nível de futebol bastante bom. Salzburgo, Sturm Graz, Lask Linz, Áustria de Viena, Rapid Viena, das duas equipas são mais... várias equipas que são bastante Wolfsberger também, Altaz, eles têm várias equipas que para mim são extremamente importantes, são extremamente muito interessantes. equilibrado, à exceção do Salzburgo. O Salzburgo é quase o Bayern Munique daquele campeonato. No Exato. entanto, a realidade é que o campeonato austríaco, a meu ver, está ao nível do campeonato belga, que também é um campeonato extremamente interessante, e ao nível do campeonato holandês, que já passou Portugal no ranking, portanto isso não é lá muito bom. Não sei daqueles anos se o campeonato holandês vai conseguir manter durante muito tempo, pois vai passar pela mesma situação que Carlos Borges estreou-se a marcar pelo Ajax, primeiro golo frente à equipa do Marselha. Ele que agora também é conhecido como Carlos Forbes, não como Borges, portanto. Mas o jovem português que veio do Manchester City conseguiu então fazer o seu primeiro golo pelo Ajax, ele que terá tudo para disputar na equipa que é a maior equipa holandesa. Mas nós também não nos vamos esticar muito mais, vamos ficar por aqui. Vamos ficar por aqui. A realidade é que este episódio é um episódio muito importante para nós. O TDS 7, não é? Exato. Mais um episódio que estamos então aqui os dois. Gostamos mesmo muito de 7 episódios. 7 episódios. E hoje a fazer um esforço herculeano para fazer isto. Para poder fazer, pois o nosso calendário, o nosso horário não estava a deixar nada de espaço para isto poder acontecer. E vamos lá ver se conseguiremos lançar este episódio no domingo. Em princípio, vocês estão a ver isto domingo à tarde. Em princípio. Se tudo correr bem, vamos lançar. Mas Lídio, nós não podemos mesmo esticar mais este episódio. Não podemos esticar mais a corda, não? Não podemos esticar mais a corda, que já esteve perto de partir uma ou duas vezes hoje. Mais uma vez, muitos parabéns ao Porto e ao Sporting, conseguiram fazer um bom resultado. Benfica e Braga tiveram um resultado que não era nada merecedor. Muitos parabéns a Nemia Esqueta por ter ficado na NBA. Exato. Também. Chegar a uma a segunda equipa mais titulada. Não. Está a par com os Lakers, 17 títulos para cada um. Os Lakers não tinham 18? Não, acho que têm 17 cada um. Mais uma vez posso fazer uma pequena pesquisa. Vais verificar. Mas o que é certo é que o Nemias mantém-se na NBA, a Vuelta está de regresso a Portugal, vários temas foram abordados neste podcast. Muito obrigado a todos os que estiveram por aí. Vamos só ver aí. Uma coisa rápida. Isto nos treinadores do sofá. Nos treinadores do sofá nós chamamos assim. Vês? Os dois. 17. Eles estão no top 1. Estão no top 1. Com 17, portanto, interessante de ver como é que na minha esqueta vai conseguir ambientar ao Boston. E também Boston, neste caso Massachusetts, tem uma forte comunidade portuguesa. Uma forte comunidade portuguesa. Portanto, também será interessante para a minha esqueta. A meu ver, como eu tinha dito no 6º episódio, seriam os Raptors ou os Trailblazers as melhores equipas. No entanto, ele vai para Boston, uma equipa que também precisa de centers, mesmo que já tenham Porzingis, que também joga a power forward, mas também pode jogar a center, ele que já nestas últimas épocas já foi testado mais nessa posição. Tem Al Horford, o mítico jogador da NBA. Tem Robert Williams, ainda tem Luke Cornet. Portanto, um two-way contract não seria se calhar a melhor opção para Nemias, mas quem é que lhe pode culpar por ter ido para uma das melhores equipas de sempre da NBA? Exatamente. Nemias está então na NBA. Nós vamos mesmo ficar por aqui. Muito obrigado a todos por terem estado aí connosco. Não se esqueçam de deixar um gosto, de subscrever e de comentar e de partilhar com os vossos amigos. Também estamos no Twitter, no TikTok e no Instagram com conteúdos diários. Muito obrigado a todos. Fiquem bem. E Lídio, como é que se costuma dizer? Como eu comecei a dizer o nosso slogan, fiquem no sofá.